Bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. O brincar é a mais elaborada forma de pesquisa. As crianças, quando estão brincando, elas estão pesquisando, elas estão entrando em vários mundos que cabe a gente ir ali acompanhando e se aventurar com elas. Eu acho que aí o papel até do professor muda, né? Ele deixa de ser aquele detector de saber e vira um companheiro em busca dessas aventuras. No episódio de hoje, a conversa mergulhou no potente universo da educação infantil, etapa fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. E para isso, a gente recebeu duas convidadas muito especiais que dividiram o repertório com a gente. Mirtes Ramos dos Santos Melo é pedagoga, especialista em ensino da arte, professora da Rede Municipal de Recife e atualmente vice-gestora da creche municipal João Eugênio e membro do time de formadores e autores da nova escola. Recebeu prêmios, entre eles, Prêmio Educador Nota 10 em 2020 e Prêmio Qualidade na Educação Infantil em 2002 pelo Ministério da Educação. Mária Tangerino é professora, mestra em tecnologias educacionais emergentes, pedagoga, professora de história, especialista em EAD e tecnologias educacionais, atriz e modelo profissional. Apresenta o programa Conversa de Classe, no YouTube, entrevistando personalidades da educação. Atualmente, é formadora da Associação Nova Escola e na Somos Educação, coordenadora de projetos na For Education EdTech e gerente pedagógica na Blink Learning Brasil. Juntas, elas nos ajudaram a entender por que é tão perigoso cair na armadilha do eu já sei. Nesse episódio, ficou claro que ao deixarmos de olhar para a infância com curiosidade, a gente perde a chance de ver o que é novo no que parece repetido, de encontrar potência no cotidiano e de planejar com intencionalidade pedagógica. A gente conversou ainda sobre o papel essencial do brincar, do lúdico e dos campos de experiência da BNCC e falamos também sobre documentação pedagógica e avaliação. Então, bora curiar com a gente? Então, bom, para que as nossas convidadas se apresentem, eu vou pedir para que elas compartilhem uma experiência marcante que elas viveram na educação infantil enquanto professoras e que revelou de forma muito concreta, muito tangível, a importância da etapa da educação infantil para o desenvolvimento integral das crianças. Então, eu vou chamar a Maíra e a Mirtes para se apresentarem e já contarem essa vivência e essa história. Você colocou aqui meus botões para funcionar quando eu tive que pensar em uma história para falar relacionada à educação infantil. E eu tenho uma que ela é muito emocionante para mim. E é interessante porque ela está ressoando aí já há uns 20 anos, tá? Então não é uma história, é uma história nova e velha ao mesmo tempo, né? O ano retrasado eu recebi uma mensagem de um ex-aluno meu da educação infantil no dia da formatura dele. E isso me pegou porque ele falava assim, professor, eu estou aqui, eu estou me formando professor por sua causa. E ele foi meu aluno na educação infantil, gente. E ele contou para mim, né, que na época da educação infantil, eu sempre falava assim para ele, olha, vai dar uma voltinha, levar essa folha para outra professora. Anos depois, ele descobriu que ele tem TDAH. E essa era uma das estratégias que eu usava lá na sala de aula para que ele conseguisse voltar, né, para vivenciar uma experiência, fazer uma atividade ali com a gente. E para minha surpresa, dessa mesma turma, desse aluno, há mais ou menos uns 2 meses, eu encontrei 2 alunas em formação. Então, eu já virei formadora das minhas alunas da educação infantil. E elas também disseram que a etapa da educação infantil foi marcante para elas. E acho que isso me colocou muito para pensar, porque foram crianças que estavam começando a educação infantil no Brasil. Eu sei que ainda nem tinha a BNCC, as escolas de educação infantil elas estavam começando a crescer naquela época, mas elas lembram do valor que a gente dava para elas ali na escola, e aí elas não quiseram nunca mais sair da escola. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente às vezes não tem dimensão de como que a gente vai ressoar no futuro. E acho que eu sou muito grata porque eu tive essa dimensão de como que eu ressoei no futuro aí dessas 2 alunas e desse aluno. Que demais, Maíra. Acho que é muito sobre plantar sementes, né? E ao longo do tempo a gente vai vendo como essas sementes florescem e dão esses retornos tão gostosos, né? Como essas experiências que você trouxe e compartilhou com a gente. Muito obrigada. Mirtes, por favor. Veja só, a experiência que eu vou contar, ela foi de 2016.
no início do ano, eu gosto muito de observar as crianças, porque eu penso que elas trazem para a gente esse fio condutor do trabalho, sabe? E aí eu observava que elas gostavam muito de ir lá nos livros e pegavam e entregavam esses livros aos pais, sendo que os pais botavam as crianças no colo, pegavam os livros, mas estavam aqui no celular. Eu fotografei esses momentos e depois eu comecei a conversar com os pais sobre isso. E aí eu lancei um desafio, né? Primeiro eu perguntei, quem é que lê para os filhos? Eu só tinha uma família. Nenhuma outra tinha esse hábito de leitura. E aí eu lancei um desafio. O que é que vocês acham de ler ou contar história? Eu não sabia quem era leitor e quem não. Então, daí eu trouxe a leitura e contação de histórias. E eu acho imprescindível trazer as famílias para esses momentos. Então, eu li para as famílias a verdadeira história dos Três Porquinhos e contei o Compadre da Morte, trazendo a diferença entre leitura e contação. E ao longo do ano, eu fiz um desafio para que essas famílias arrumassem um tempinho, ao início, uma vez na semana, depois diariamente, para ler para seus filhos. E comecei a receber isso via WhatsApp, né? Terminou o ano letivo, no ano seguinte, eu fui procurada, porque, assim, é um projeto que demorou um ano. E aí essas crianças iam para livrarias, os pais começaram a botar toalhas no meio da rua para contar para vizinhos. Então, a minha turma não era só a minha turma era vizinho, era muita gente. E no ano seguinte, eu fui procurada pela mãe de uma das crianças, me pedindo para voltar a estudar na EJA, para poder ler melhor para seu filho. Depois, eu fui convidada para poder participar de um momento como esse de interação sobre esse trabalho, só que queriam que as famílias participassem. E aí eu fui atrás dessas famílias que não estavam mais na creche. E, para minha surpresa, uma das famílias, a mãe, uma vez no mês, colocava a toalha no meio de uma praça para contar histórias para as pessoas que passassem. E uma das crianças, ela organizava as bonecas para ler e contar histórias para as bonecas, entende? E esse hábito de leitura, isso é até hoje, e assim, tipo, eu fiz aniversário, quero um livro de presente, eu quero ir numa livraria. Então, essas mães, e essas meninas, e esses meninos, até hoje, a gente tem esse contato, e uma dessas crianças, ela participou de uma série do Dr. Drauzio Varela sobre a infância, sobre essa importância da leitura. E foi aí que a gente foi vendo como eles saíram da creche, mas aquilo que eles vivenciaram lá perpetua até hoje, sobre leitura. E o título do projeto foi Eu Vou Contar uma História para Tu, tá? E quem deu foi uma das crianças, ao longo do processo, que chegou junto de mim e fez, Mirtes, vou contar uma história para tu, tá? Aí, o nome do projeto, porque eu estava com o nome que eu tinha, não, tem que ser pela criança, o protagonismo dela. E foi isso. Que demais, Mirtes. Acho que um super exemplo, né, de como o trabalho que a gente faz na escola consegue reverberar para a comunidade e gerar um impacto muito maior, né, do que só da sala de aula. Que delícia esse relato inspirador. Já começamos muito bem o nosso papo hoje aqui. E agora vamos começar para as perguntas, né? Acho que tem muito a ver com o ponto que vocês já trouxeram, né, sobre esse reverberar, né, sobre fazer esse impacto. Mas por que a educação infantil ela precisa e deve ser considerada como uma fase primordial para esse desenvolvimento pleno das crianças? Pode começar, Maíra, por favor. E eu vejo que é essencial a gente trazer essa pergunta. Até porque a nossa visão, a concepção que a gente tem de infância, ela muda através da história, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou pedagoga, mas eu também sou historiadora. Então, as duas coisas vão andando ali meio junto comigo, né? E essa concepção de criança que a gente tem hoje, trazida muito pela BNCC, que foi inspirando aí a visão pelo Brasil afora, né, e diria até pelo mundo, viu, porque às vezes eu tenho contato com pessoas de outros lugares que também se inspiram no jeito que a gente olha a criança aqui no Brasil, e isso tem que ser mesmo um motivo de orgulho para a gente, né, e a gente tem exatamente esse olhar de que essa fase, ela é primordial
porque é exatamente ali que começa essa relação importante do ser humano, né, do ser humano criança, com o mundo. E acho que quando a gente olha para isso, né, a gente começa a entender que tem aprendizagens, vivências e experiências que elas são específicas dessa fase. Eu me lembro, né, de uma formadora que ela sempre falava assim: o que se vive na infância é único, não vai se repetir em nenhum outro momento da vida de ninguém. Então, por isso que, primeiro de tudo, é importante, né, que a gente entenda a concepção de um ser humano integral, que tem voz, que tem lugar, que tem direito, né? E não é só um mini adulto, né? A gente não tá. Obviamente que essa criança um dia vai ser, né, um adulto, uma adulta, mas antes dele chegar lá, a gente tem que olhar para esse ser humano como integral. Então, do ponto de vista de concepção, a gente começa a entender que tem um grupo de ações que a gente precisa cuidar, que a gente precisa trazer logo nessa primeira infância, porque vai fortalecer esse desenvolvimento, para que seja um desenvolvimento saudável, pleno, né, do que a gente almeja, né. Eu também conheço uma professora que ela dizia assim, que cuidar de um espaço que tem educação infantil é a coisa mais preciosa que tem, porque ali você está cuidando do futuro. Se tem um lugar no mundo que alguém faz isso, são as professoras, os professores de educação infantil que estão ali vislumbrando, né, esse futuro. Por isso que, primeiro, é tão importante, e por isso que também, do ponto de vista da legislação, a gente passa a ter a educação infantil como parte integrante da educação básica, que vale a pena aí o pessoal que está ouvindo a gente depois procurar, gente, até mais ou menos a década de 80, a educação infantil era considerada como parte da assistência social, ela não era considerada parte da educação. E essa virada de chave aqui no Brasil, ela é extremamente importante, porque a gente passa a olhar para a integralidade do sujeito, que tem, primeiro de tudo, direito a uma escola, exatamente porque é a partir daí que a gente começa a promoção, né, de um ser humano integral. Complementando o que Maíra falou, se a gente for pensar na primeira infância, o cérebro da criança, ele está ali fazendo conexões, ele está trabalhando a todo vapor. Então, é um momento crucial, sem contar que as creches, elas são a primeira experiência desses bebês fora do núcleo familiar. Eles vão conhecer outras crianças, eles vão começar a aprender a dividir, a aprender a interagir numa situação de conflito, e muitos vão também sair de alguma superproteção, que às vezes as famílias, elas superprotegem, claro, com as melhores das intenções, e aí as crianças deixam de viver muitas experiências, tipo, tem crianças que só vivem calçadas, já tem outras que só vivem descalças. Tem crianças que não podem subir, que não podem descer, que a família ainda dá comida na boca. Então, lá na creche, eles vão aprendendo a fazer isso, inclusive a escolher o que querem comer, né? Vão lá, pegam, colocam. Então, é um momento crucial onde eles vão viver essas experiências. Acho que é um mundo, né, de muitas experimentações e de muitas possibilidades, né, em que o cérebro, né, e a plasticidade ali estão a todo vapor para capturar tudo que a vida tem para oferecer. Muito bom. E quando vocês já adiantaram esse ponto também de que a BNCC foi um documento importante, né, normativo, para dar olhar para esse segmento da educação infantil que até então não era visto da maneira como é hoje. Então, como que vocês enxergam essas principais contribuições da BNCC na educação infantil e especialmente como os campos de experiência previstos ali na BNCC, eles apoiam esse processo prático do trabalho das professoras com as crianças? Eu vejo que, acho que a primeira grande contribuição é essa ideia de que a educação infantil ela é premiada por direitos. E isso é uma coisa muito importante que a gente fala em formação, a gente conversa muito com os professores e com as professoras, direito ninguém tira, né? Você não pode dizer assim, agora eu vou deixar você brincar. Não existe isso, né? Porque, por exemplo, brincar é um direito e a criança vai brincar a todo momento, até porque essa é a linguagem, né, que ela usa para poder se comunicar com o mundo. Lá na BNCC, nós temos 6 grandes direitos, mas é óbvio que isso não significa que está limitado a isso, né? Mas é muito importante quando a gente está ali fazendo um trabalho que a gente olhe para esses direitos e entenda que toda a prática, né, que vai premiar toda a ação da creche
ou da pré-escola, enfim, né? Eu estou usando esses nomes porque esses nomes são comuns, né? Mas eu sei também que existem aí outras nomenclaturas no Brasil, né? Mas toda instituição de educação infantil, ela precisa olhar para esses direitos e garantir, do início ao fim, né? A criança pisou na escola, a criança faz parte daquela comunidade, ela está aí abraçada por esses direitos. E isso é muito importante porque a gente às vezes vê algumas dúvidas, né, nas professoras e nos professores, mas como que eu norteio meu trabalho? Que tipo de aprendizado que eu vou trazer ali para o dia a dia? Então, acho que a primeira dica é essa, olhar. A criança está brincando, ela está convivendo, ela está explorando, ela está fazendo parte integralmente desse processo dentro da instituição. A gente já está começando a falar de uma coisa importante que é garantir aí os direitos, né? E aí, Adriana, você citou essa ideia da organização da experiência toda da criança na educação infantil por campos de experiências. Eu só queria dar um passinho atrás para lembrar o seguinte, né? Lá na BNCC, nós temos 2 pilares que eles são fundamentais. Primeiro, a gente está falando das interações, e segundo, a gente está falando das brincadeiras. Aqui não em ordem de importância, né? As duas coisas, elas andam juntos. E por que eu falo isso? É provado, né, a gente sabe isso, a gente tem muitos estudos aí da ciência que dizem isso, que o ser humano, ele avança a partir do momento que ele interage com as pessoas, com o ambiente, com outras crianças, com os adultos. Então, por isso que a BNCC vai lembrar o seguinte, a experiência que a gente está falando lá no campo, ela carrega uma qualidade imprescindível, que é de fazer a ponte entre a criança e o mundo, mas não de qualquer jeito, né? Porque às vezes, né, a Mirtz deu um exemplo potente da história da leitura, não basta eu falar assim, gente, isso aqui é um livro, né? Não é isso. Mas que capa tem esse livro? Que tipo de palavras que o autor usou nesse livro? Elas rimam, elas não rimam? Essas palavras estão escritas de um jeito diferente? Essa personagem, ela está sorrindo, ela está triste? O que está acontecendo com ela? É a partir daí que eu vou mediando essa interação que eu vou fazendo a interação acontecer. E é claro, a criança vai fazer isso brincando, né? Porque é muito poético e potente que a criança consegue, né? Ela faz isso a partir da brincadeira. E sem esquecer também, né, do binômio, né? A educação infantil tem o binômio do cuidar e do educar, e isso é muito importante, acho que a Mirtz vai assinar embaixo, né? Um não é mais melhor que o outro, um não está na frente do outro, não. Porque quando eu cuido, eu educo, quando eu educo, eu também estou cuidando, né? Eu me lembro, Adriana e Mirtz, de uma história, uma vez uma gestora de uma instituição que eu trabalhava falou assim, não, mas a gente tem que conversar com o bebê quando a gente está trocando a fralda. E aí ela entrou no espaço de troca de fralda e a garota, que era uma garota nova ainda, ela estava começando, ela estava contando como foi a ida dela ao shopping para o bebê. Olha como que ela entendeu, né, essa situação. Quando, na verdade, a ideia era dizer assim, olha, agora eu estou abrindo a sua fralda, agora eu vou passar um algodão em você, vai ficar geladinho, né? E não que ela estivesse fazendo errado, mas é que ela entendeu isso de é até engraçada, né, a situação. Mas só para ilustrar que, por exemplo, nessa ação de nomear, né, olha, agora vai ficar gelado, né, agora eu estou passando um algodão, um lencinho em você, eu estou possibilitando, né, eu estou sendo a ponte dessa criança com essas sensações. E é a partir daí que ela vai entendendo, né, como o mundo acontece. Então, por isso que a gente pensa essa organização curricular a partir da experiência. E é por isso que está organizada ali a BNCC em campos de experiência. Uma das coisas também que a BNCC traz é trazer a criança como protagonista do processo ensino-aprendizagem. Então, acho que essa criança como protagonista, e essa experiência, a gente precisa ter o cuidado, porque, às vezes, sem entender direito, o que é uma experiência, não é? O que é uma experiência? La Rosa já disse que experiência é aquilo que nos toca, que nos passa e que nos acontece. A experiência é única. Então, estamos aqui no mesmo espaço, mas para cada um é uma experiência diferente. E aí, uma boa experiência, ela traz alguns princípios, não é? Primeiro, a criança precisa ser a protagonista do processo, o cotidiano como prática educativa, então a gente precisa olhar para esse cotidiano e trazer uma perspectiva integral, para que essa criança tenha o desenvolvimento integral
nessa experiência. E aí vem a riqueza e a belezura da BNCC quando traz isso, porque diferente de uma tarefa que você bota lá e tem, eu já sei o que é que eu quero, aí digamos, numa tarefa, aí o professor bota lá, né? 3 caixas de tamanhos diferentes numa folha, com desenhos de 3 bonecas, por exemplo. Aí ligue cada boneca à sua caixa. Isso é uma atividade. E a criatividade de uma criança, como diz Altino, não cabe numa folha 4. Então, vem aí a intencionalidade do professor de organizar um espaço. É isso que ele quer? Ele quer ver como é que essa criança tem a noção de espaço, organiza um espaço com caixas, que este corpo ele vai ser utilizado como unidade de medida. É só o professor ficar atento que ele vai ver. Eu lembro perfeitamente da sala, as crianças, uma entrava na caixa e, quando não queria que o outro entrasse, se espalhava todo. Aí fazia, não cabeu. Ou seja, eu não quero que você entre, né? Então, eu já sei que se eu me espalho aqui, eu ocupo todo o espaço. Em contrapartida, quando eles querem que alguém entre, eles se espremem todinho para que o outro entre. Então, essas crianças estão vivenciando noção de espaço. Entende? Então, aí que vem, e aí eles estão falando, eles estão interagindo com o outro, eles estão brincando, eles estão convivendo. Então, todos os direitos, a partir de interações e brincadeiras, num ambiente organizado, com intencionalidade pedagógica, e eles vivendo uma plena experiência, que, inclusive, tem também uma parte da experiência, que é o estado lúdico, que, diferente do que as pessoas pensam, ludicidade, não, é você parar, pensar e se reconectar para daí ter novos saberes. Às vezes, eles estão parados assim, parece que estão num transe, estão conectando ali. Eu tenho uma imagem que eu fotografei uma vez de uma criança se embelezando com a folha de um jambeiro. Mas ela estava tão encantada com aquela folha, e eu, de longe, observando, peguei o celular, fiz o zoom, tá ali, fazendo a minha documentaçãozinha, e depois puxei uma conversa com essa criança, e esta curiosidade dela e dos outros que se chegaram para conversar, nós acabamos fazendo uma linha do tempo da florzinha até o fruto, e eles, eita, a flor vira fruto. Então, isso é experiência. Mirtes, que relato potente. Vocês foram falando, eu já fui imaginando essa cena se concretizando na sala de aula, as crianças na caixa, esse estudo da folha do jambeiro, e acho que é isso, assim, né? Partir dessa curiosidade das crianças também para proporcionar essas experiências, né? Ai, tô encantada, já muito inspirada aqui pelo papo e pelos pontos que vocês estão trazendo. Então, agora, né, acho que a Mirtes traz um ponto importante, que é a professora tem uma possibilidade de conduzir a sala de maneira muito diferente, né? Então, desde pegar uma folha de papel e falar, ligue a caixa até a quantidade indicada, ou vamos vivenciar essa experiência física na caixa, né, de tamanho, de unidades de medida, de proporção. Então, como a professora desse segmento da educação infantil, ela consegue colocar essa intencionalidade pedagógica no seu cotidiano. Então, como a professora pode treinar esse olhar, talvez, né, para colocar mais essa intencionalidade pedagógica a partir das vivências, né, e das experiências, desses campos de experiências com os estudantes, para que isso seja, de fato, mais concretizado no dia a dia. Então, a intencionalidade pedagógica, ela vem desde o momento do meu planejamento, onde eu penso, tipo, que materiais eu vou usar, né? Então, a escolha dos materiais, quanto tempo eu vou prever para que essa experiência aconteça, como eu vou organizar esse meu espaço. No entanto, isso não é congelado, porque, às vezes, comigo acontece muito, eu organizo e tenho uma intencionalidade e as crianças me dão uma rasteira e me mostram outra coisa que eu nem tinha pensado, e aí eu preciso ir atrás delas, porque eu sigo as crianças, não é? Eu lembro da última experiência que a gente fez, que eu organizei a sala com lanternas. E aí eu estava querendo que eles descobrissem a sombra. Coloquei alguns objetos
aí assim, na frente de algumas lanternas já acesas, que lanternas em vários espaços, tá? Quando as crianças entram, aí vai Ícaro, pega a lanterna, a parede da sala, ela é toda de azulejo branco, e ele coloca a lanterna no azulejo e faz, eita, tem um monstro aqui, ele está olhando para mim, tem um olho, olha, eu comecei a filmar, né? Tem um olho, eu disse, cadê o olho? De quem é esse olho? É do monstro. E aí, todos correram, e aí, minha gente, essa história de monstro, que o monstro estava na parede, depois eles disseram que quem faltou, eles começaram a olhar quem não estava, aí a hipótese que o monstro prendeu na parede, e aí a gente começou a pesquisar o que é que a gente ia fazer para tirar quem estava preso na parede. Então, veja, eu nem na minha melhor ideia eu ia pensar que tinha um monstro na parede da creche. E essa história, então, é isso. Eu penso que essa minha intencionalidade, ela também precisa ser flexível, porque eu preciso olhar para as crianças, eu preciso entender, saber o que é que elas precisam aprender, mas esse como eu preciso ir na vibe delas, sabe? E eu penso que aí o eu já sei é muito perigoso, porque eu preciso olhar o já visto com os olhos de novidade. Eu preciso olhar o mundo a partir do olhar das crianças. Porque se eu for olhar a partir do meu olhar, aí eu vou dizer, não, isso não é um monstro, não, menino, isso é o reflexo da luz. E aí acabou a curiosidade. E essa curiosidade, ela precisa existir. Eu não posso matar essa curiosidade. E aí é que vem a questão das perguntas potentes para seguir com essa curiosidade das crianças, que aí ela vem com as teorias provisórias, não é? Que essa teoria não precisa estar certa, ela precisa existir, porque é aí que vem o brilho e o encantamento dessas pesquisas. Você foi perfeita nessa resposta, né? Não tem nem acréscimos para fazer, mas eu acho que eu vou abrir meu coração e eu vou contar a rasteira que eu levei das crianças uma vez na minha vida, porque eu acho que potencializa, inclusive, né, o relato já maravilhoso que você fez. Eu tinha uma turma muito grande de crianças, eram 33 naquela época. Claro que, assim, era uma turma que a gente tinha várias educadoras, eram 7 educadoras para essas 33 crianças, e a gente viveu uma experiência muito inusitada de como organizar esse ambiente, de como flexibilizar essa rotina, mas de principalmente, né, tem uma coisa que eu acho que é potente no relato da Mirtz, e que eu acho que fica de dica, né, para quem já passou por isso, que é observar. Só que óbvio que, como diz o Paulo Freire, né, ninguém nasce numa terça-feira pronto, educador, né, e você vai lá e vai dar tudo certo. Eu, uma educadora pouco experiente, eu tinha um grupo de crianças que gostava muito de ir para um trilho de trem. Nesse espaço onde eu trabalhava, passava um trilho de verdade de trem antigo lá dentro, né? E eu ia com as crianças e fotografava e filmava e observava a ação, mas, Mirtz, você tem toda a razão quando você fala que o eu sei é o nosso inimigo. Na minha cabeça de educadora, eu sei, eles estão querendo saber a história do trem, do trilho, do negócio, e daí, sorte, né, que, não sei se sorte, mas assim, a gente encontra parceiros e parceiras experientes, e eu acho que é nessa troca que a gente se reinventa, se fortalece. Eu tive uma orientação, né, de uma educadora mais experiente, que ela falava assim, olha, Maíra, olha para isso daqui, você percebeu que as crianças, elas abrem a perna para poder alcançar os trilhos, e aí, sabe, gente, quando o trilho faz a curva, e lá no final parece que a linha junta do trilho, eles iam correndo até o final e tentavam abrir a perna de novo, eles estavam fazendo essa comparação, porque como é que a linha parece que junta lá no fim, e lá atrás ela está separada? E aí, quando essa educadora me ajudou, né, expandiu meu olhar, minha percepção, aguçou a minha observação, a gente vivenciou um projeto muito potente. Eu tenho até orgulho de dizer que depois eu apresentei num congresso de Régio, né, de Reggio Emília, que é uma grande referência na infância, esse projeto, e exatamente eu fui observando como as crianças começaram a brincar disso.
nos espaços, claro, não só disso, né? Mas como que essa história ela se repetia nas brincadeiras, eles tentarem juntar a linha, separar a linha, como essa história também se repetia nos desenhos deles, né? Eles tentavam desenhar essa perspectiva. E até o pessoal até brinca assim, o final da sua história parece frustrante, né? Porque eu digo que a pesquisa ela terminou exatamente aí e depois as crianças foram atrás de outros interesses. Mas, gente, não é frustrante. Essa que é a beleza, né, do processo. Eu não tenho que teorizar que aquilo é perspectiva, que aquilo é geometria, não agora, né? Não ali na primeira infância. Mas o mais importante é você olhar para essa sensibilidade, porque as crianças, elas trazem isso nas ações, nas falas, e se você não tem, né, tudo isso que a Mirtz falou, um olhar atento, um planejamento que é flexível, né, embora, claro, o planejamento ele vai existir, mas você tem que dar esses respiros, esses espaços para você colocar aquilo que é o inusitado da infância, né, mas eu acho que principalmente esse olhar para a potência da experiência, né? E não tentar, né, Mirtz? A Mirtz falou isso muito bem, não cortar a experiência do outro e falar assim, não, isso aqui é reflexo, isso aqui é a história do trem, isso aqui... Não, né? E quando você se abre para isso, olha, o teu coração, de verdade, gente, o coração parece que fica maior para o mundo, porque você também começa a olhar as experiências de um jeito diferente. Que beleza, mesmo. Que lindo esses relatos. Acho que essa provocação, né, do olhar a realidade, conhecer eu sei, né, mas sem esse olhar da curiosidade, é algo muito importante, né? Eu vou compartilhar uma história com vocês aqui agora, não tem a ver com a educação infantil, mas a importância desse olhar à primeira vez, né? Então, hoje, no meu dia a dia, eu trabalho muito pegando avião, né? Então, eu vou muito no aeroporto. E aí, já tô na minha rotina, já pego o avião, já sento ali, para mim é comum. E aí, quando eu vejo que tem uma criança no avião que tá viajando a primeira vez, eu adoro sentar ali do lado, porque elas vão falar tantas coisas, estão descobrindo tantas novidades. Eu falo, gente, eu esqueço às vezes de olhar a situação, a vida, né? A janela, os carros, a vida passando com esse olhar da novidade, né? Com esse olhar de eu tô vendo tudo a primeira vez e tudo é novo e eu quero aprender, né? Esse mundo. Então, acho que vocês fazem um convite muito potente, né? Para olhar e estar atento a essa novidade, a gente não aceitar esse eu sei, é assim, e não tirar essa beleza dessas possibilidades. Quando vocês trazem, né, seja o monstro e a sombra na parede, ou brincar no trilho do trem, quero propor essa pergunta aqui. Então, qual é o papel do brincar na educação infantil? O brincar é a mais elaborada forma de pesquisa. As crianças, quando estão brincando, elas estão pesquisando, elas estão entrando em vários mundos que cabe a gente ir ali acompanhando e se aventurar com elas. Eu acho que aí o papel até do professor muda, né? Ele deixa de ser aquele detector do saber e vira um companheiro em busca dessas aventuras. Porque quando as crianças brincam, elas brincam de verdade. Elas ali, uma caixa, por exemplo, é tudo aquilo que a imaginação dela quiser. Então, brincar favorece essa imaginação, essa criatividade, né? Essa interação de uma forma mais potente. E eu acho uma coisa linda quando elas estão ali entregues ao brincar, porque, assim, nada realmente se compara aos olhos de uma criança entregue esse brincar, né? Ali está a liberdade, ali está a criatividade, a emoção, e às vezes, sabe, eu tenho uma música, não sei se vocês conhecem, de Hever de Poesia, que ela me toca muito, porque ele começa dizendo assim, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, ela se reconheceria? Então, eu, enquanto professora, que trabalho com essas crianças, será que eu me permito brincar com elas? Será que eu permito que elas brinquem? Não é? Será que eu consigo olhar para uma caixa e ver além de uma caixa? Se eu não consigo, eu preciso me sentar ao lado da criança e aprender com ela. Eu preciso aprender que eu posso botar uma água ali e fazer uma comidinha, e fazer um chá, e eu preciso de elementos simples para fazer isso, porque a criatividade, a imaginação, isso voa longe no brincar, sabe? Então, eu penso que, de fato, brincar é um direito
e é muito potente. E as crianças aprendem, como a BNCC diz, né, através de interações e brincadeiras. E é maravilhoso quando a gente permite que elas brinquem. Acho que tem uma questão também que sempre permeia toda vez que alguém pergunta sobre a brincadeira para alguém que é da educação infantil, que é essa medida, né? O quanto que o brincar ele pode ser livre, o quanto que o brincar ele pode ser um brincar mais direcionado. E eu diria que o mais importante é a gente lembrar o seguinte: tem que ter um equilíbrio entre tudo isso, né? Eu acho que o brincar, ele é composto de todas essas características que a Mirtz trouxe. Ela descreveu, assim, de uma forma maravilhosa, como que a gente pode pensar a brincadeira, mas é muito importante também a gente identificar que o adulto, ele tem que estar presente nesse brincar, e eu vejo duas principais formas. Podem ter mais, mas quais são as duas principais formas? Primeiro, organizando esses contextos, porque se você não organiza, também não vai existir assim, só a criança chegar lá e brincar. A criança brinca com tudo que ela tiver, né? Mas a gente tem que sair um pouco desse romantismo de que com 2 palitinhos ela vai fazer um foguete, porque não é assim, né? O brincar precisa de elementos que são cuidados, escolhidos, eles são pensados. E aí, a outra dimensão, né, dessa presença do adulto quando a gente pensa a brincadeira é a observação. Porque a observação, ela vai me ajudar a entender quais elementos do espaço, dos objetos, né, dessa organização mesmo do ambiente da criança que eu preciso aprimorar, né, porque às vezes a criança está lá tentando construir uma rampa, por exemplo, para o carrinho. É um caso que já aconteceu com um grupo meu. Só que assim, só a rampa, sem suportes de tamanhos diferentes para que ele consiga construir essa rampa, não adianta, né? Ele precisa ter, né? E esses elementos, eles precisam ter uma variação, por exemplo, de tamanho, como eu estou contando, e inclusive também de naturezas diferentes, né? Um espaço, por exemplo, que só tem madeira, será que ele permite uma construção múltipla de textura, de cheiro? A Mirtz falou do corpo da criança, né? Que interage, que vive aquele ambiente. E é só a observação que vai trazer isso para a gente, né? Uma coisa que eu tenho ouvido muito também nas formações das professoras é crianças que hoje elas são um pouco mais relutantes para brincar. As famílias têm diminuído, né? É mais comum nós termos famílias com um filho, né? Ou até mesmo, por exemplo, a família tem 5, 6 irmãos e só um irmão teve um filho. Então, veja, é uma única criança para um grupo gigante ali de adultos, que claro, que é o melhor para essa criança, almeja, oferece o melhor para ela, mas a relação dela com outras crianças, às vezes ela é um pouco empobrecida. E será que essa criança não pede? E aí a escola não precisa, será que, pensar como que ela pode proporcionar espaços em que as crianças se relacionem também melhor? E tudo isso está onde? Na observação, né? Então, a gente precisa enxergar, sim, a poesia do brincar, mas eu sempre lembro também para as professoras e professores de educação infantil que nunca antes na história a gente teve um documento que falasse assim, ó, você é a especialista ou especialista para garantir os direitos dessa criança. Então, a gente tem que valorizar os olhares para esse documento, mas principalmente lembrar da importância da nossa atuação diante das ideias, diante das práticas que estão sugeridas ali. E assim, infelizmente, algumas crianças não estão tendo essa oportunidade porque estão presos em telas, né? As telas têm roubado das crianças essas possibilidades, infelizmente. E acho que mais do que nunca, né, Mirtz, a importância mais, né, fundamental ainda quando a gente fala da educação infantil, né, para olhar para esse movimento, né, e a importância, de novo, dessa experiência do concreto, e não de ficar ali numa tela vendo um desenho onde a criança, né, não estimula ali o cérebro para pensar, né, em novas experiências, novas conexões. Então, acho que mais do que nunca, né, a importância, devido olhar, né, para a educação infantil como deve, né, ser valorizada. Perfeito. E agora, vocês trouxeram, né, o ponto que a Mayra pontuou sobre a importância da observação. A Mirtz também, ao longo ali da nossa conversa, falou sobre a documentação pedagógica, e agora quero trazer para vocês esse olhar, né? Então, como essa documentação pedagógica pode apoiar esse processo, né, de avaliação e principalmente de reflexão sobre essas práticas que estão acontecendo, né, com essas professoras e com essas crianças na educação infantil.
Bom, eu acho, né, quando a gente pensa em documentação, para mim, a palavra primeira mais forte, que eu acho que ela desencadeia várias coisas, é memória. É muito importante que a gente olhe para essa perspectiva da infância, numa perspectiva de que a gente precisa documentar. Essas práticas lindas que a gente ouviu da Mirtz, essas práticas que eu contei, elas estão documentadas, né? E isso traz um valor que eu acho que, eu não estou dizendo um valor histórico no sentido de humanidade, não é isso, mas aquela criança tem uma história, né? Então, quando você se torna o guardião dessas experiências, a guardiã dessas experiências, você está documentando a história de uma vida, né? E isso, para mim, não tem preço, né? Eu até falo isso, por exemplo, eu até tenho fotos da minha infância, mas até por conta do acesso, né, à produção de registro, eu não tenho tantas. Então, é uma memória que eu tenho que contar com as histórias que me contam, com a perspectiva desses adultos que cuidaram de mim. Não é uma memória que está registrada. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente lembrar, e eu sempre lembro isso em formação, né? É claro que tem um valor para avaliação, tem um valor para documentação, mas primeiro de tudo é um respeito que a gente entrega para a história dessa pessoa, né, dessa criança que está ali com a gente, e se a gente entende ele como um ser integral, a gente precisa entregar também essa memória, né? Eu até já vou passar para a Mirtz, mas eu queria só contar uma experiência que eu vivi. Teve uma época, eu trabalhei 10 anos assim mesmo no chão da sala de aula, e no berçário onde eu trabalhava, nós produzíamos um livro para as famílias, com fotos do cotidiano e pequenos relatos nossos dizendo, olha, essa foto aqui dessa criança comendo esse pão de queijo era uma criança que não experimentava nada. E aí ele aprendeu a experimentar, por exemplo, o pão de queijo e depois gostou e depois passou a nomear que gostava disso. E hoje é uma criança, ele já tá grande, né? Tem quase 18 anos, ele gosta de cozinhar, gente. Então eu acho incrível isso, assim, né? Que isso tá na história dele. E as famílias guardam com muito carinho, né? Esse produto, né? Que a gente, posso chamar de produto que a gente produziu, só que eu quero, chamando de produto, eu quero ter uma reflexão prévia, né? Os registros produzidos, eles não eram em favor desse produto. Ele era para a criança, a gente imaginando a história da criança e imaginando como que a gente, como professora, também se reconhecia naquele processo de trabalho. Ele culminava num produto por conta de um processo natural, da gente organizar aquela documentação e ela ser parte depois da vida da criança. Mas, principalmente, era a voz da criança e voz também das adultas que estavam naquele espaço e que compunham aquele processo. Isso é uma coisa também que eu gosto de lembrar. A criança, por um tempo na vida, ela demora até ela ter realmente voz, no sentido assim, de conseguir nomear tudo que ela precisa para a vida. Então, quando a gente pensa em bebê, quando a gente pensa em criança pequena, o adulto, através dessa memória, ele também está sendo a voz daquela criança. Então, penso que a documentação ela é um passo importante, mas para ela ser olhada de vários ângulos, né? Porque eu sei também que tem muito curso, muita gente aí pela internet que só olha nessa vertente da documentação como um registro, né? Então, eu gosto de olhar por esse lado humanizado, né? E por essa perspectiva ampla, porque se a gente pensa na criança integral, eu acho que a documentação também, ela precisa ser integral, porque ela entrega aí evidências, né, de como foi um momento de vida, né? Então, isso é muito importante. E ela vai contando a história de um processo, né? De um processo desse ser, que é interessante quando eles têm acesso a isso depois. Quando eles, aí eu já peguei relatos assim, eita, era quando eu era bebê. Ele ainda é um bebê, entende? Mas ele já se vê crescido ali. E eles começam a se ver em fotos, em vídeos, em áudios. E essa história, essas memórias, quando chegam para as famílias, elas chegam com, assim, algumas sutilezas que, às vezes, no cotidiano, a gente não consegue perceber. Porque como elas estão assim, crescendo muito rápido, elas estão evoluindo muito rápido, aí, às vezes, aquelas minúcias que, se a gente não documentar, a gente perde. Né? É muito interessante quando Maíra traz essa questão dessas memórias, não é? Que é uma coisa que a gente vem perdendo, né? Memórias, e a gente não pode perder. E essas memórias, essa documentação, ela vem contando essa história dessa criança, e que fica ali registrado
na memória dela, e ela se vê. Eu acho que quando ela se vê ali, que eu era um bebê, então ela percebe que ela já cresceu, né? Que ela agora já fala, que ela agora não tem mais fralda, ela consegue perceber esse crescimento, esse avanço. Então, eu acho que nisso é primordial essa documentação e esse olhar atento do professor ao processo, né? Esse processo. Os relatos de vocês, acho que se amarram muito com o que a gente trouxe ali sobre a intencionalidade pedagógica, né? Então, também entender, né, todos esses processos com essa intencionalidade, e especialmente por conta de um outro ponto que vocês trouxeram também, que é, quando a gente olha para a educação infantil, o registro no papel, ele é um pedaço muito pequeno, né? Diante de toda a experiência do processo, né? Que essas crianças estão vivendo, sentindo, cheirando, né? Tendo contato com diferentes texturas. Então, pelos relatos de vocês, né, vejo que a documentação pedagógica entra muito nesse papel também de conseguir registrar o que a folha de papel não consegue, né? Então, esses relatos, né, dessa espontaneidade, desses processos acontecendo, vai ser super importante para essa memória da criança e também para ajudar a família, né, a ter visibilidade sobre toda essa riqueza, né, do processo pedagógico, pensando então, né, nesse papel da professora, da intencionalidade pedagógica, da importância, né, do registro, dessa documentação. Um ponto que a gente vê que muitas professoras têm dúvida é de como a gente consegue avaliar esse desenvolvimento das crianças, né, e olhar para a avaliação no segmento da educação infantil. Quando eu falo em avaliação na educação infantil, eu gosto muito de parafrasear a invariante 19 de Freinet. Nem sempre o que é importante é mensurável, é perceptível, é levado em conta. Muitas vezes a criatividade, a inventabilidade, ela passa despercebido. Então, no processo de avaliação, a gente precisa olhar para a criança, claro que ela no grupo, mas ela por ela mesma. Ela. O que é que essa criança... Claro, a gente temos os marcos, mas essa criança, o que é que ela já faz? O que é que ela cria? O que é que ela inventa? Então, eu preciso olhar nessa sutileza, eu preciso trazer, quando eu vou olhar para essa criança, eu gosto de ter em mente algumas perguntas para guiar o meu olhar, quando eu estou nesse processo de observação, sabe? Eu gosto de trazer umas perguntas, eu acho que eu entendo que é muito difícil fazer perguntas, eu estou aprendendo a fazer perguntas, e principalmente porque eu ando com muita gente perguntadeira, né? Porque as crianças têm um porquê, e porquê, e a gente precisa ter outros porquês para não dar a resposta, e aí nessas perguntas, a gente, quando vai olhar para essa criança, eu já preciso ter umas cartas na manga para guiar o meu olhar, não é? Para que eu não vá assim, solta. Que essas perguntas guias me ajudam nesse processo de avaliação, sabe? Mas sem perder de vista a criatividade das crianças, a inventabilidade e não ter o discurso, menino, para de inventar, lá vem fulano com sua invenção. E aí, essa invenção e essa criatividade, isso não entra no meu processo de avaliação? Acho que você trouxe aquilo que é a base, né, para a gente pensar essa ideia de avaliação. Até porque a gente não pode cair em dois extremos aqui, né? Acho que o primeiro extremo é a gente tentar tabular uma experiência. Não, a experiência ela é cheia de variáveis e ela só é possível, né, quando a gente faz uma reflexão pedagógica em cima dela. E eu acho que o outro extremo é pensar também, mas não precisa avaliar, né? É educação infantil, então não é. As crianças estão lá para brincar, estão lá para interagir, também não é desse jeito. A gente tem que tomar muito cuidado para não ir para esses dois extremos, né? Então, acho que a primeira coisa importante disso é a gente lembrar que a gente está criando uma memória que é coletiva, porque a gente está falando de escola, né? Inclusive, quando eu citei lá atrás, né, que a gente problematiza o termo pré-escola, porque não existe uma escola antes da escola.
o que existe é escola, e escola é grupo, escola é comunidade, né? E a partir do momento que eu olho para as relações que esse grupo estabelece e para as relações também potentes de cada criança, quando eu valorizo, né, as ações dessa criança no espaço, eu estou conseguindo construir um registro que ele é fidedigno àquilo que eu penso de pedagógico. E aí é um papel também do professor e da professora que está lá na educação infantil. E, Mitz, você falou uma coisa que eu gosto muito de pensar e que, de fato, é uma dor, né, dos educadores, que é, e aí, como que eu faço essas perguntas, como que eu construo, né, esses norteadores para me ajudar a fazer uma avaliação que ela seja de qualidade, visto que não é um único instrumento ou uma única perspectiva que vai me garantir, né, esse olhar para a criança que a gente já falou. Eu sempre também ponho para pensar o seguinte: fez uma pergunta, tenta responder. Se a resposta para essa pergunta ela é muito factual, sim, não, é uma data, é um número, é uma única palavra, talvez essa pergunta não tenha a qualidade que você precisa para fazer uma reflexão pedagógica, né? Eu até brinco com o pessoal, faz uma pergunta factual para mim. Aí eles perguntam assim, que cor que é a tua blusa? É uma resposta, e aquela resposta já satisfaz, não tem como eu refletir. Se eu pergunto aqui, Mirtz, que cor é a tua blusa? Ela vai responder mostarda e pronto, né? Deu ali, né? A resposta ela vai ficar exatamente ali. Agora, quando, né, eu penso numa pergunta que ela me enche de ideia, né? Tem até um autor que ele fala assim, né? Uma pergunta de curiosidade é como se fosse uma pergunta crescendo na sua cabeça. Ela vai crescendo, ela vai trazendo novas ideias, ela te perturba, assim, né? O negócio é que a pergunta ela vai ficar atrás ali de você, né? E aí, por exemplo, pode ser como essa criança está se relacionando com os objetos do espaço. Olha que colocar como na frente muda tudo. Porque se eu pergunto assim, e é muito comum, viu, gente, nesses instrumentos de educação infantil aparecer assim, a criança se relaciona com os objetos do espaço? É sim ou é não a resposta, não tem muito para onde ir, né? Mas olha, quando eu pergunto assim, como essa criança se relaciona com os objetos no espaço, eu mudo tudo. Porque eu tenho que olhar se ela mexe nos objetos, se ela não mexe, se ela muda de lugar, se ela oferece para uma outra criança, se ela vem ela vem ali com um objeto para o adulto convidando para uma brincadeira, ou se ela faz essa troca ali no dia a dia, ou se ela muda de lugar por algum motivo, de repente ela acha que a boneca tem que ficar ali perto da onde está os brinquedos de cozinha, porque ela quer cozinhar com a boneca ali perto dela. Olha como eu amplio já o meu olhar a partir de uma pergunta, né? Então, acho que isso é muito importante. Maíra, mas isso dá mais trabalho. Dá, mas olha só, eu valorizo a criança quando eu olho para esse aspecto, né? E quando a gente até amadurece isso com grupos de educadores e educadoras, eu até faço um convite, olha, se não dá para olhar para todos os aspectos, porque isso vai trazer um trabalho muito maior aí para o seu dia a dia, vamos combinar, que tal a gente olhar um pouco para o espaço, né? Durante esse período e as relações se estabelecem ali. Esse período a gente vai olhar um pouquinho mais para o parque. Não que a gente esqueceu do outro, né? A gente só está colocando ali um foco, né, em pequenos espaços, porque depois eu tenho E agora, meninas, a gente já está completa, caminhando né? para o nosso encerramento e chega o momento do nosso Fala Curioso, que a gente gosta de terminar com uma pergunta inspiracional para os professores e professoras que estão ouvindo a gente aqui. Então, quero deixar aqui vocês com essa pergunta para inspirarem aí os nossos ouvintes. De que maneira a gente pode cultivar, desde essa pequena infância, né, dos pequenos que a gente está trazendo aqui, essa curiosidade e esse encantamento das crianças pelo mundo que os rodeia, né, para que elas se tornem, assim, grandes aprendizes durante a vida toda e, como vocês trouxeram, que elas não percam essa ideia do agora eu já sei e tá bom, não quero mais ver por outra perspectiva, né? Então, como a gente consegue inspirar essas crianças para que elas tenham muito brilho no olho, né, pelo aprender durante toda a caminhada? Eu penso que aquilo que nós já conversamos aqui, né, é não matar a curiosidade infantil. É sentar, correr, pular, estar junto delas, ser companheiros nessa aventura. É olhar o já visto com os olhos de novidade. Não isso eu já sei. Não. Tipo, o que acontece com o sol quando está chovendo? Aí lá vai a gente. Não, quando está. Não.
Vamos dar vazão a essa curiosidade, vamos ter o brilho nos olhos também. Vamos ver o que será, né? Então, a partir daí, como Maíra falou, aprender a fazer perguntas potentes para essas crianças e cultivando essa curiosidade, sabe? Eu acho que eu quero trazer, né, uma ideia que na minha vida ela foi só fazendo mais sentido, mais sentido, mais sentido, e eu acho que é o que ajuda a gente não perder essa conexão, né? Eu estava numa palestra, numa interação outro dia, né, não eram crianças, eram adolescentes. Mas eu quero trazer a fala de uma adolescente porque ela me pegou assim, né? A gente estava falando de uso de tela, e acho que hoje é um problema, né, do dia a dia, e que de fato a gente precisa olhar aí com mais cuidado para ele, né? E aí ela levanta a mão para dizer assim: olha, professora, eu aprendi desde criança que a gente pode ter tempo para tudo. Então eu uso, né, o celular 20 minutinhos, depois eu faço yoga, ela gosta de fazer yoga, depois eu faço crochê, aí a gente se identificou, porque eu também gosto, né, de fazer crochê, e isso foi uma coisa que eu trouxe desde criança, né, que os tempos, eles são muito preciosos e eles não podem ser entregues para uma coisa só. Então, acho que em tempos, assim, de tanta tela, né, desses vídeos que tentam prender a gente ali ao máximo, né, a gente lembrar que uma criança, quando ela está interagindo com o mundo, ela conversa com esse universo, ela conversa com o corpo, ela conversa com a voz, ela conversa com os sentidos, e se a gente também se privar disso, né, é aí que a gente vai deixando morrer esse lado, né. A Mirth sabe, né, eu sou uma pessoa muito tecnológica, adoro tecnologia, mas também faço meu crochê, né. Eu adoro tecnologia, mas a tecnologia para mim é para interagir com as pessoas, é para dar aula, é para gravar também os programas que eu gravo. Então, acho que a gente tem que dar o sentido das coisas da forma que elas são. E às vezes a gente parar um pouquinho para observar como uma criança interage com esse universo, isso vai mudar. Porque eu observar as crianças me mudou para sempre. Eu acho que eu virei uma adulta melhor não porque não existe isso de eu ter ensinado nada para as crianças. Elas que me ensinaram a poder olhar o mundo assim dessa forma muito melhor. E as pessoas até falam para mim: nossa, mas você tem esse olhar, você está sempre sorrindo, né? Assim, e por que não? Né? E por que não? Essa é a minha oportunidade de estar aqui e de oferecer para o mundo aquilo que tem de melhor dentro de mim. Porque quando eu ofereço para os professores e professoras, eu sei que vai chegar onde mais importa, que são as crianças. Demais, meninas. Acho que relatos muito potentes, inspiradores. Acho que é um convite, né, para lembrar de que as crianças nos ajudam a relembrar, né, e a ver a vida com o que verdadeiramente importa, né, que são os vínculos, as relações, as experimentações, essa curiosidade e acho que não se cansar, né, diante das situações. Acho que as crianças são muito incansáveis e têm muita sede, né, de viver, de conhecer, de experienciar. Então acho que muito potente, né, o ponto que vocês trazem aqui. Então agora já estamos encerrando, meninas. Vou deixar o microfone aberto para vocês se despedirem e a gente encerrar esse episódio. Agradecer, né, o convite, dizer que foi muito bom falar com vocês, foi muito bom te rever, Maíra, só ficou faltando aquele abraço. Eu lembro daqueles post-itzinhos, ó, que ela distribuiu o abraço, tu não tem ideia, Adriana, para todo mundo, e todo mundo chegava e dava um abraço. Foi muito bom. E quero fazer um convite para quem está nos ouvindo para sentar e observar atentamente uma criança brincando. Talvez você possa aprender um pouco com ela. É isso. Que lindo, Mirtes. Adriana, eu também quero agradecer a oportunidade, né? Eu coloquei mais cedo lá nas minhas redes que eu tirei uma foto e falei assim, ó, frio, não dá para fotografar o frio na barriga, mas ele está aqui porque eu vou trocar de lugar, eu não vou ser entrevistadora, dessa vez eu vou ser entrevistada e vim aqui com essa alegria toda de também poder estar do outro lado, né? E quero agradecer por ouvir a Mirtes, porque ouvir a Mirtes é um presente, assim, em todo encontro, em toda oportunidade, ouvi-la é um presente. Então, eu acho que eu fui muito feliz hoje 2 vezes, né? Primeiro por ouvir a Mirtes, né? E segundo também por poder falar, porque isso também é importante, viu, gente? A gente trazer a nossa voz para o mundo. E eu queria também falar uma última coisa que eu acho que é essencial. Sim, a internet, a gente, está cheia de coisa, mas está na hora da gente valorizar espaços como esse,
Porque essa entrevista, a gente está fazendo um fóssil de um momento único, né? Em que vivemos, Adriana, eu e Mirtz, e tivemos a chance de trazer esse olhar novo para a infância. Então, que a gente invada a internet com esses conteúdos. O entretenimento continua, os vídeos engraçados continuam, mas vamos valorizar também esse conteúdo que com certeza agrega para a nossa vida. Com certeza, e a importância das trocas, né, na educação, acho que isso é fundamental, né, a gente sabe que a nossa jornada, ela é muito intensa e trocando fica mais leve, né, fica então, mais meninas, gostosa, muito obrigada, né, por estarem aqui trocando, compartilhando tantas visões tão ricas sobre a educação infantil aqui com a gente, e muito obrigada a você que nos ouviu até aqui, até o próximo episódio.